Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos agora caminhar na matéria Introdução à Logística, Noção de Logística e Cadeia de Suprimento. Nessa primeira aula, nós vamos estar falando com você sobre a introdução, primeiros conceitos, primeiros contatos, o que é logística e todos esses aspectos que envolvem a logística inicial, desde o seu aspecto conceitual, como também no seu histórico de informação, ok? Então, para falar sobre logística, eu quero tratar com você alguns exemplos de que seja logística. A logística ela está em todos os aspectos dentro da nossa vida. Pense você como uma dona de casa, uma pessoa que toma conta de casa. Como você recebe uma feira, né, faz uma compra no supermercado. Aí você chega na sua casa, o que você faz? Primeira coisa, separa os alimentos, separa o que é limpeza, separa o que é, alimentos que vão para a geladeira, alimentos que vão para a despensa. Essa organização eu chamo de logística. Você está fazendo uma organização de materiais para melhor executar na sua casa, melhor encontrar, ou melhor organizar, ou conservar. Então, isso é logística. Dentro desse aspecto e esse exemplo, você percebe que a logística ela está introduzida em todos os âmbitos da nossa vida, ok? Então, vamos para os conceitos práticos, tá bom? O Balou falou uma coisa muito interessante, olha o slide mais ou menos assim. A logística é o processo de planejamento de fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando o recurso e aumentando a qualidade de serviços. O que ele está querendo dizer? Olha, dentro do estudo da logística, existe um fluxo de materiais, né? Como eu falei anteriormente, você recebe material na sua casa, que é a feira, o supermercado que você faz, as compras que você faz, e aí você coloca o fluxo de cada produto em uma área diferente. E qual é o objetivo disso? É você organizar segundo a sua necessidade e a qualidade que você precisa. Então, ele está exatamente falando isso, que existe uma organização dentro da logística onde você consiga organizar melhor esses materiais. Então, você perceba que dentro desse raciocínio de organização, na sua casa você vai ter o mesmo raciocínio de organizar de acordo com cada necessidade, material desejado, e aí você consegue organizar melhor. Para quê? Para que você consiga encontrar as coisas de melhor maneira, conservar e assim por diante. Então, dentro desse conceito, você consegue evidenciar no seu dia a dia essa entrada. Agora, voltando para o conceito do comércio empresarial, a logística ela está enraizada em todos os aspectos empresariais, desde a distribuição, a venda, a pós-venda e as informações de distribuição, tá bom? Então, eu posso dizer que existe um objetivo, uma missão da logística. Qual é a missão da logística? É distribuir o produto certo, na hora certa, na medida certa, né? Não sei se você já teve a oportunidade de comprar alguma coisa pela internet ou pela delivery, né? Hoje nós estamos nesse meio delivery, né? Onde nós estamos em casa e calculamos e pedimos alguma coisa. Existe um cálculo, né, da empresa do distribuidor para chegar esse produto até você. Esse cálculo de distribuição é o cálculo da hora. O produto é você receber aquele produto certo, de maneira certa, né? E do jeito certo, na embalagem certa, no conservando da maneira certa que você pediu. Já pensou você fazer um pedido e um certo tempo, aí demora mais tempo que você pediu, aí quando você chega na sua casa, não tem a qualidade que você pediu, e aí você não tem o mesmo produto, o produto não é igual que você comprou. Isso é um problema logístico e nós precisamos entender todo esse processo. Quando se estuda logística, estuda todos os aspectos, onde se implementa esses métodos
que ajuda nesse fluxo de material. Por isso que o Ballow fala isso, ó, é o processo de planejamento de fluxo de materiais. Existe um fluxo de materiais entre a distribuição e o produto final, que é o cliente final. Então, há um caminho de produção. Qual é o caminho de produção? A produção, o fornecedor, a quem fornece a matéria-prima, o distribuidor, aquele que se passa, e por fim, o produto final no cliente final. Esse é o primeiro ponto linear da logística. E existe a retorno, que é a informação, ou seja, o produto final chegou lá, ele precisa retornar essas informações para o distribuidor, para o fornecedor e também para todos os aspectos, toda linha de distribuição dentro do fluxo do material. Então, todo esse conceito, todo esse processo eu chamo de logística. Então, perceba que é um assunto bem complexo, bem grande, e aí a gente vai tentar debater um pouquinho e estudar um pouquinho sobre logística, ok? Esses são os conceitos iniciais sobre logística. Mas eu quero também falar um pouquinho como surgiu a logística, né? Na verdade, a logística sempre esteve dentro da ideia da humanidade. Como eu falei para vocês, essa ideia de organização, de transporte, desde as eras bíblicas, né, os primeiros relatos escriturísticos, a logística ela estava presente, né? Então, nas primeiras relatos sobre logística, nós vemos essa ideia mais sofisticada sobre a ideia de logística nas campanhas de guerra, né? Por exemplo, o que é campanha de guerra? As pessoas iam para a guerra e passavam muitos dias nessas guerras, né? Precisavam pensar como iam levar os alimentos, as munições, né? A água, o que as pessoas precisavam para poder se manter. Tanto nesse trânsito de materiais, como trânsito de pessoas também. E também, aí eu vou contrapor um pouquinho, um pontinho, sobre logística, porque logística também não só interfere sobre produtos, mas também pode ser entendido como pessoas também. Vou dar um exemplo. Uma empresa tem uns tais funcionários e tem que transportar para um outro ponto. Isso é um processo logístico, tá bom? O transporte de pessoas. Então, no caso das guerras, era algo que devia ser estudado e era predominante para a funcionabilidade da guerra. Isso determinava até a vitória ou a derrota deles. Vou dar um exemplo aqui bem claro de uma situação. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele perdeu uma guerra porque ele não conseguiu estudar um pouquinho a logística. E os russos, no qual ele estava atacando, conseguiam entender melhor. Por que acontecia? A estratégia de Bonaparte era usar todos os suprimentos no qual que ele invadia para abastecer o seu exército. Então ele invadia X local e usava todos os suprimentos, a logística do local, para conseguir abastecer seus animais, né? Para dar água para os seus animais, para dar alimento e assim vai. Quando Bonaparte invadiu a Rússia, eles tiveram uma ideia muito legal, muito interessante, que eles fugiram para as áreas remotas da Rússia, mas destruíram a cidade, não deixaram nada. Não deixaram queimar as cidades e tal. Então, dessa maneira, quando Bonaparte chegou nesse local, ele não conseguiu ter suprimentos materiais para conseguir andamento na conquista, né, desse território. Então, ele teve uma grande derrota porque ele não pensou na logística do seu exército. Então, dentro desses parâmetros de guerras, era algo que devia ser estudado sobre logística de como o exército ia se manter no campo de batalha, como eles iam ser alimentados, como eram esse fluxo de materiais e assim por diante. Por exemplo, no Grande Egito, também nós tivemos um outro ponto da logística que saiu um pouquinho da era de guerras, né? Que
de Alexandre e se perpetuou também até hoje, tá bom? Que é a questão dos materiais de construção, né? Dos grandes movimentos. Então você imagine aqueles grandes movimentos de pedras e tal, de armazenagem, como eles trabalhavam com isso. Então esse trânsito, essa engenharia de trânsito de materiais, como é que uma pedra daquele tamanho tinha que chegar na pirâmide? Então eles estudavam esse processo de trânsito, de fluxo de material para poder conseguir construir. Isso é muito interessante, que já é um outro ponto de aspecto já da construção. Na Segunda Guerra Mundial, já se entendeu que a logística precisava ser estudada e elaborar um plano, tá certo? Hitler teve o mesmo problema lá do Napoleão, de não estudar isso legal, e teve algumas derrotas também, inclusive até contra a Rússia também, porque não conseguiu entender isso melhor. Então eles começaram a estudar a logística porque precisavam chegar na hora certa, da maneira certa, conservar da maneira certa, para um determinado público, no caso, era os militares. Então eles estudavam todo esse trânsito, como é que o navio ia chegar, de quanto tempo ele ia chegar, de qual era o trânsito que ele ia fazer. E engraçado que às vezes as estratégias militares era exatamente destruir o ponto de logística. Não sei se você teve a oportunidade de assistir algum filme dessa natureza, que os aviões vinham destruir os navios, né? E às vezes os navios eles não estavam somente levando militares, mas estavam levando munições e suprimentos para manter os soldados. Ou seja, eles destruindo essa cadeia de distribuição logística vertical, eles conseguiram uma vantagem. Então eles começaram a estudar e elaborar planejamentos logísticos. Então essa é a história do surgimento da logística, como é que a logística começou a andar. E aí nós temos alguns conceitos atuais, né? Se por acaso nós vimos esse conceito de logística mais abrangente, nós vimos a questão do nosso surgimento e aqui nós vamos entrar um pouquinho nos conceitos mais práticos, conceitos atuais. Então, só lembrando que essa linha, como está aqui no slide, você vê a produção, a distribuição e o cliente, essa linha aí, ela tem um fluxo de conceitos que é o suprimento, a distribuição, a produção e a reversa. Tá bom? O que é suprimento? Suprimentos são a fabricação dos produtos para chegar ao cliente. Mas professor, eu não consegui entender bem isso. Você precisa entender o contexto logístico onde o cliente ele é o centro da toda a atenção logística. Ou seja, tudo que acontece dentro do setor logístico, o cliente ele é o central. Então tudo que acontece dentro desse aspecto logístico está visando a um cliente final. Por exemplo, se existe uma produção, porque existe um cliente que precisa dessa produção. Por exemplo, tem uma caneta aqui na minha mão. E por que se fabrica esse tipo de caneta, que passa os slides e tal? Porque existe um cliente, no caso eu, que necessito disso. Então há uma intenção de fabricação para que isso aconteça. Daí cria-se toda a cadeia logística até chegar a mim. Essa é a ideia do conceito central do cliente no meio da logística. Quando se fala de suprimento, está falando exatamente na ideia da fabricação, que existe materiais para para a fabricação. Por exemplo, para produzir essa caneta existiu meios de chegar materiais para a fabricação. Meios de como fazer, as materiais para fazer e todos os aspectos que envolvem a ideia dos produtos e do material, o fluxo de material. Lembra do fluxo de material para produzir. Então os suprimentos são abastecidos nessas empresas. A distribuição é o produto fabricado e fabricado ele precisa ter um caminho até chegar ao cliente final. Esse caminho eu chamo de distribuição.
pode ser através de fornecedores internos, externos, qual a maneira, qual é o transporte, de que forma. Isso aí tudo entra no aspecto de distribuição. Ou seja, é um conceito bem amplo que nós vamos estudar de forma muito bem mais detalhada, mas a distribuição ela é o central, é o que eu digo que é o ponto de conexão entre a produção e o cliente final. Então, a distribuição visa entender todo esse fluxo e toda essa ideia de produção, como produzir, como chegar ao cliente final. Através do transporte, através de armazenagem, através da ideia de tempo, onde, como. Então, toda essa distribuição ela é racionalizada e nós podemos entender direitinho como funciona essa ideia. Vejamos a distribuição por esse meio, esse interlink entre a produção, o suplemento, tá certo? Como é que se faz e a distribuição. O último é o cliente final, tá certo? O cliente final ele vai dar a resposta de todos os dois primeiros, tá bom? Então o que chega no cliente final, como falei no começo, mais anterior um pouquinho, sobre essa ideia da centralidade do cliente, tá certo? Então todo esse fluxo é exatamente para chegar ao cliente final. Toda essa ideia do cliente. O que é o cliente final? Só para conceituar de uma forma muito mais clara. O cliente final é o consumidor, aquele que vai consumir aquele aspecto. Eu sei que tem umas sérias informações que planejam chegar ao cliente final, né? Como o marketing, como a informação, como a qualidade do produto e assim vai. Mas se a logística não entender, não adianta o cliente ele querer o produto, gostar do produto, tem a necessidade do produto, mas não tem como chegar ao produto de uma maneira certa, no tempo certo, do jeito certo. Então, se eu não tiver esse fluxo, eu tenho uma dificuldade de conseguir ter esse eixo de informação. Existe também um conceito que é um conceito de horizontalidade, ou seja, tá bom? Horizontalidade e verticalidade, tá certo? Horizontalidade é exatamente empresas que preferem consumir e dominar todo esse processo. Ou seja, ele desde a produção, ele fica responsável pela produção, como também a distribuição até o cliente final. Existem empresas que querem dominar todo esse processo. Então, eles têm, além de, vamos dar um exemplo, além de eles extraírem matéria-prima, eles são responsáveis por selecionar, transportar e entregar lá bonitinho para o cliente final. Qual a ideia disso? A ideia é exatamente eles conseguirem planejar de forma adequada, porque esses dois, de produção e distribuição, eles precisam andar juntos para que a pessoa consiga receber o produto certo na hora certa. E por último, o conceito da reversa. O que é reversa, tá bom? É o retorno da informação e também o retorno até do produto para a produção, tá bom? Ou o descarte, tá bom? Existe um problema, por exemplo, esse aqui não deu certo mais, deu um problema. Como é que esse produto ele vai retornar novamente para a distribuição ou para a produção novamente, tá certo? Há um caminho tanto para ir como para voltar. Essa ideia da voltar-se, ou seja, o desfazer do cliente até a produção ou o descarte, eu chamo de reversa. Isso está muito atual hoje, por exemplo, como você usou uma bateria, uma pilha, como é que você descarta essa pilha? Ou seja, vai deixar de ser seu para ser de outro, você que vai ter que deixar em algum outro ponto, tá certo? Então, esse processo de retorno, ou deu defeito também, um aparelho deu defeito, também o retorno, saiu da sua mão e voltando para um outro aspecto. Então, eu chamo de reversa. É algo que nós estamos estudando, vamos estudar também, mas é muito evidenciado dentro do conceito atual de logística. Então, só lembrando, como é o conceito atual de logística? É suplemento, como se faz, como se distribui, como eu chego ao cliente e como eu retorno novamente ou descarto o mesmo produto. Ok?
Certo? Nós ficamos por aqui, tá bom? Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos dar continuidade no assunto logística. Na aula passada nós fizemos uma introdução para você se ambientalizar e se acostumar com esse conteúdo de logística. É certo você entender o logística um sistema integrado, né? Não um sistema isolado. Um sistema integrado, ou seja, faz parte de toda a cadeia de produção. E dentro do sistema de comércio, isso é muito importante você entender esse sistema integrado logístico, ok? Hoje, na segunda aula, nós vamos falar sobre as atividades da logística. O que são as atividades de logística? Existem dois tipos de atividade de logística, que nós chamamos de atividades primárias e as atividades de apoio. O que seja atividades primárias? Atividades primárias são as coisas prioritárias dentro do sistema logístico, ou seja, é a base de todo o processo logístico. E com isso você consegue identificar esses passos prioritários e de base dentro do sistema logístico. O Balou fala uma coisa muito interessante, que diz assim: a atividade primária são primárias porque ou elas contribuem com a maior parcela do custo logístico ou elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento de tarefas logísticas, né? Ou seja, elas consomem a maior parte do tempo e do processo logístico, né? Então, por isso que nós chamamos de primária. Ou elas são ele consome maior, ou ele tem uma coordenação maior, né? Um custo maior logístico. Podemos dividir as atividades logísticas em três partes. Qual a primeira parte? A primeira parte da atividade logística é o transporte. O que é o transporte? Vamos ler o slide. Transporte, para a maioria das firmas, o transporte é a atividade logística mais importante, simplesmente porque ela absorve, em média, de 1 a 2 terços do custo logístico, ou seja, ela consome bastante coisa do processo logístico. É essencial, pois nenhuma firma moderna pode operar sem providenciar a movimentação de seus matérias-primas e seus produtos acabados de alguma forma, tá certo? Ou seja, transporte é a movimentação de mercadorias ou de qualquer serviços, tá bom? Entenda que uma empresa ela pode fornecer tanto produtos como serviços. Sendo serviço, pode ser pessoas, tá bom? Então, a movimentação disso. Então, o processo de transporte dentro do sistema logístico, ela é extremamente importante. O grande problema de entender o processo logístico e associar somente ao transporte é achar que o processo logístico é somente o transporte, né? O que é logístico? É pegar uma mercadoria e ir para outro canto, é pegar um container e colocar em outro barco, né? Há um processo muito maior que somente isso. Mas o transporte, digamos que é a boa parte desse conceito inicial sobre o processo logístico, né? Essas atividades logísticas. Então, o transporte é a transição de mercadorias ou serviços, é a movimentação de qualquer forma. Só lembrando, a movimentação ela pode ser interna ou externa. O que quer dizer isso? Ela pode acontecer dentro da própria organização, dentro da própria unidade, ou também para fora. Vou dar um exemplo. Dentro de um supermercado, existe produtos circulando dentro, né? Os repositores de estoque vão lá e colocam as mercadorias nas prateleiras e assim vai. Tem algumas macros supermercados, tem até empilhadeiras, né? Que colocam os mercadorias, quem trabalha mais no atacado e tal. Então eles estão transportando essa mercadoria internamente, através de algum tipo de transporte, manual ou a empilhadeira, qualquer tipo de transporte. É um transporte de mercadoria. Externa é quando você tira essa mercadoria ou dentro de um fornecedor recebe,
ou você sai. Então você trabalha fora do sistema organizacional. É o que nós chamamos de transporte externo, ok? Existem vários modais, né? É o terrestre, né? Consome a boa parte do nosso sistema logístico, tá bom? Aproximadamente 70% de todo o processo logístico do país, né, de forma global, geral, é através de sistemas terrestres, que é rodoviários, ferroviários e dutoviários, tá bom? Rodoviários são as estradas, os caminhões, né, que transportam as mercadorias e trabalham com isso. Ferroviários são as ferrovias e dutoviário. Talvez você nunca prestou atenção nessa palavra dutoviário. Dutoviários são dutos, né, canos dentro, fora, né? Por exemplo, a água que chega na sua casa é um transporte de uma mercadoria, que é a água, né? Então existe através de dutos para chegar até a sua torneira. Esse processo de sair lá do reservatório até a sua torneira é um processo logístico e há um transporte terrestre por isso. Não somente isso, mas também água, mas, por exemplo, algumas cidades que têm gasoduto, né, que transporta gás natural para alguns postos. Então isso são um sistema logístico também, de forma terrestre. Aquaviário, que é o marítimo, e o hidroviário, né? Ou seja, são os sistemas de embarcação que trabalham. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos um grande porto, né? Que é o Porto de Itaqui, é o nosso orgulho, e existe um grande trânsito de mercadorias dentro dela, né? E a facilidade do aquaviário é que ele consegue levar maior número de quantidade de coisas, né, do que, por exemplo, rodoviário e ferroviário, pela sua extensão de um navio e assim vai, tá bom? E o último é o aéreo. O aéreo tem a facilidade porque ser um transporte rápido, né? Rapidamente se chega, mas diferentemente do rodoviário e do marítimo, às vezes tem a dificuldade pela quantidade, né? E também quantidade de aeronaves ou sistemas disponíveis para esse sistema logístico, tá bom? Então, nós temos esses três tipos de modais, que é o terrestre, aquaviário e o aéreo. Agora, a segunda atividade muito importante é a manutenção e estoque, tá bom? O que é estoque? Estoque é o local que você armazena seus produtos. Então, dentro da atividade logística, além do transporte, é ter locais para que você consiga armazenar esses produtos, né? Então vamos ler o slide rapidamente. Apesar de cada dia se tentar diminuir essa atividade, não há possibilidade de ligar produção ao cliente final sem precisar de um estoque, né? Precisa manter um estoque para o fluxo de movimentação. Isso quer dizer o quê? Que você precisa de um local para manusear, para transitar entre a produção e o cliente final. Nós vamos ver mais na frente todo esse fluxo, né, de cadeia de suprimento. Você vai entender que existe o estoque para que essa movimentação ela aconteça. Cada dia mais as pessoas procuram ter esse estoque mais reduzido possível, porque há um custo para isso. Porém, de acordo com a atividade, esse estoque ele é impossível de redução, tá bom? Vou dar um exemplo. Um supermercado, ele precisa ter um estoque para repor um alimento que possa estar em falta, né? Um leite, um arroz, uma farinha. Então o que acontece? Ele tem na sua prateleira o produto e o cliente final vai buscar esse produto. Então, vamos supor que acabe o arroz. Então ele precisa de repor, né? E o repositor vai lá e coloca essa mercadoria novamente na prateleira. Mas para que o repositor coloque esse produto no mercado, para o cliente de novo, precisa de um estoque. Então essa manutenção de estoque, esse transporte, esse estoque, todo esse processo é uma atividade logística e é uma das principais atividades dentro do processo da atividade logística, ok? Então nós temos lá, primeiro é o transporte, o segundo a manutenção e o estoque, que é um processo de cuidar e servir e guardar todo o sistema logístico.
Então, nós vamos falar sobre o processo, terceira atividade, perdão. O terceiro é o processamento de pedidos. O que quer dizer isso? Talvez você pense, mas isso aí tem nada a ver com a atividade logística, tem tudo a ver. Vou explicar. O processamento de pedidos, apesar de não ter tão acionada, ela é de extrema importância, pois ela é o link de ligação entre a produção e o cliente final. Isso quer dizer, o que quer dizer isso? O que é processamento de pedidos? Por exemplo, só é possível produzir ou criar se tiver um cliente para esse tipo de produto, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós estamos muito trabalhando com delivery, né? E fica muito mais fácil você explicar isso de forma conceitual e cotidiana. Você vai lá e no seu aplicativo de fast food e tal, uma lanchonete, você seleciona alguma comida e aí gera um pedido, e esse pedido ele é acionado a um sistema de pedidos. E aí, todo o sistema logístico ele é ativado com relação a isso. Então, o sistema logístico está integrado a isso, ou seja, um produto só pode se movimentar se tiver um pedido para tal. Então, esse processo de pedido, essa manutenção, essa atividade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque aí eu vou calcular quanto tempo esse produto vai chegar até o meu produto final. Tá certo? Ou seja, voltando ao exemplo da lanchonete, você faz um pedido e esse pedido vai para o setor específico. E aí ele lá faz o cálculo de se tem no estoque, se não tem no estoque, como é o processo logístico, vai precisar de um motoboy, se vai precisar de um carro, ou não tem disponível. Então todo esse processamento de pedidos, ele está dentro da cadeia logística. Ou seja, ela só é ativada através de um pedido. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o transporte, como esse produto vai chegar ao cliente, e atualmente não somente ao cliente, mas também à própria organização. O transporte, lembra que tem externo e interno. E também do fornecedor e ao cliente final, que nós vamos ver isso mais na frente. Temos lá o segundo, que é a manutenção de estoque, precisa de aparatos para guardar esses produtos, para que possa disponibilizar aos clientes a ter essa movimentação. E, consequentemente, se eu tenho um estoque, ele só sai desse estoque através de um pedido, então eu preciso de um processo de pedidos. Agora, existem algumas atividades de apoio, né? Quais são as atividades de apoio? O que é a atividade de apoio? São as atividades que estão integradas a esses três pontos primários, né? Atividades primárias da logística. Então, e são 6 tipos de apoio que nós vamos trabalhar e nós vamos falar um pouquinho. Primeiro é a armazenagem. Aí você fala, o estoque não é armazenagem? Sim, mas o processo de estoque ele vai muito mais amplo do que somente o conceito de armazenar, de guardar, tá bom? Você vai ver todo o sistema, como é que faz, esse sistema de estoque é um pouquinho mais complexo. A armazenagem é um sistema mais simples, é exatamente um pensamento de guardar. Aonde vou guardar? O local que eu vou guardar, né? É a estocagem, né? O processo de estocagem. Existe uma diferença muito de estoque e de armazém. Vou dar um exemplo claro, essa diferença. Dentro do armazém pode ser estocados vários tipos de produtos, né? Dentro do armazém pode ter estocado arroz, pode estocar feijão, estocar laranja, tá certo? Estoque está ligado ao produto que precisa ser guardado para um devido fim de repor ou levar ao cliente final. A armazenagem já é o sistema de como eu vou tratar esse produto. Então, cada tipo de armazenagem ela delimita algum tipo de cuidados. Por exemplo, você vai armazenar alguns produtos perecíveis, então tem que ter um tipo de armazenagem, um processo diferente, tá bom? Um produto que precisa de resfriar-se, né? Resfriação, né? Uma carne ou uma fruta que se baixar, se aumentar a temperatura, ele tem
o risco de estragar e assim vai. Então, esse estudo do armazenagem, é importante você entender isso. Outro ponto interessante é o manuseio de materiais, as movimentações, aí já é a movimentação do produto no estoque, como ele vai sair. Como ele vai sair de lá do estoque para a prateleira, por exemplo, dentro do supermercado. Então, esse manuseio de material é uma atividade logística que precisa ser estudada, é uma atividade de apoio do sistema logístico. Então, manusear esses materiais dentro do sistema logístico, existe lógica, existe maneiras para isso, tá bom? Então, existem esses sistemas de manuseio, cada tipo de produto tem uma forma diferente de manusear, tá bom? Nem sempre é a mesma coisa, existe um estudo específico para isso. E quando você vai fazer um trabalho logístico, você precisa levar em consideração todo o manuseio desse material dentro do estoque, do local do estoque ou na reposição dele. A terceira atividade de apoio é a embalagem de proteção. O que é embalagem? É exatamente proteger os bens. Alguns produtos precisam ser protegidos de forma adequada. Por exemplo, um sistema eletrônico precisa ter um sistema de guardar de forma adequada para que não se estrague, embalagem. Algumas atividades, alguns produtos precisam também de vedação, né? Outros trabalhar com a temperatura, conservar a temperatura, por exemplo, comida ou gelo e assim vai. Então, preciso estudar, se eu tenho um bem, um serviço, eu preciso proteger esse bem de alguma forma, ele é um custo para a organização. Então, eu preciso saber bem. Ou se até no comércio, você trabalhar numa loja de roupa, você tem que entender que existe embalagem, um local certo para colocar ele, senão ele estraga, entra um inseto, uma traça, pode ruir e você estragar o seu produto. Então, você precisa entender que isso faz parte da atividade da logística. Quem estuda isso é a logística. Quem dá essa direção é a logística. Outra atividade de apoio é a obtenção. O que é a obtenção? É a compra de materiais de bens de consumo, né? É o fluxo de entrada. Ou seja, se eu tenho uma organização, um restaurante, por exemplo, e aí eu tenho um fluxo de entrada, né, de insumos para a produção dos alimentos, carne, verdura, arroz, feijão. Então, existe um fluxo para isso. Então, a obtenção, ou seja, calcular o que vai ser comprado e como vai chegar e como vai ser armazenado, esse fluxo de entrada, é uma atividade logística. Ou seja, eu vou estudar como é que esse produto vai chegar até mim. Até porque essa obtenção leva custo, quanto eu vou pagar, e aí tem uma certa negociação que nós vamos falar lá em suprimentos. Então, como esse produto vai entrar e também o tempo que ele vai chegar, entendeu? Tudo tem que calcular. Por exemplo, se eu preciso de um produto para entregar a um cliente e depende de um fornecedor, essa obtenção dessa compra até chegar a mim, eu preciso estudar para que esse fluxo de entrada ela consiga ser de forma linear. Se essa cadeia de obtenção ela tiver uma quebra, consequentemente, a sua entrega final vai ter um problema. Então, se, por exemplo, você tem uma loja de camisas, né? Mas precisa de uma etiqueta que não é fornecida por você. Então, você tem que comprar. Então, o cliente está esperando. Então, você vai ter que calcular isso certinho para que você fale para o cliente, vai chegar amanhã. Qualquer tipo de problema nessa fluxo de entrada vai determinar diretamente no processo lá da entrega do cliente final. O outro tipo é o fluxo de saída. Nesse caso aqui, a programação do produto. Como é que esse produto vai chegar até o cliente final. A obtenção é como esse produto vai chegar na sua organização, no seu comércio. Nesse caso aqui é como esse produto vai chegar ao cliente final. Por exemplo, nós vivemos no período de pandemia, na qual esse fluxo, que as pessoas não poderiam ir até a loja e tal. Então, as empresas tiveram que se reinventar para que
esse produto chegasse até ao cliente final. Então, esse processo de estudo e de programação tem tudo a ver com o produto final, tá bom? E o último, nada menos importante, é a manutenção e a informação, tá bom? Ou seja, saber todas as informações que precisam para o fluxo logístico, né? Até porque eu digo que a manutenção e informação, ela está ligada em todos os aspectos. Todos os aspectos, porque precisa de informação para você colocar no estoque, para ativar, que precisa repor alguma coisa, manusear esse produto dentro do estoque. Precisa de informação para saber como esses bens esses produtos precisam ser armazenados, precisam ser guardados. Precisa de informação quando a necessidade de produtos e insumos ser comprados ou ser adquiridos. Precisa de informação também para poder disparar, lembra do processo também da informação. Então, manutenção de informação, ele é algo muito importante para o processo logístico, ok? Nós ficamos por aqui, então nós aprendemos agora sobre atividade logística.